Nilvânia, por favor, muito boa tarde. Obrigado por você ter vindo aqui no programa. Boa tarde a todos. E ela teve a coragem de dizer para mim aqui que era vovó. Imagina você, Brasil, chegar, né, com essa elegância aqui, né? Ela que na nutrição sabe, porque você está dando um bom exemplo, né, Nilvânia? Chegando bem, eu nem vou perguntar a idade, nem precisa falar nada, tá tudo em casa, a gente vai falar de nutrição. Boa tarde, Cris, boa tarde a todos. É muito bom falar sobre isso, porque, como foi falado aqui, né, o que fazer quando chegar a idade? Então, o ideal seria a gente já prevenir, né, para chegar bem. Porque essa máquina maravilhosa que Deus nos deu, é uma máquina que, se ela for bem nutrida, tiver atividade física, estiver em movimento, ela vai chegar lá na frente com uma boa qualidade. E você pode até comprar isso com um carro, né? Você tem aquele carrinho que você comprou zero e você quer, você cuida, troca o óleo direitinho, ele vai estar bem conservado. Mesma coisa na nossa saúde. Claro que tem a parte emocional e tudo, mas a parte física é muito importante. Então, a gente pode falar aqui, porque nós estamos vendo aqui, olha, essa cesta maravilhosa aqui de frutas, que são os antioxidantes. Eu gosto de chamar os antioxidantes de antiferrugem. Porque quando você fala de velho, a gente está pensando em ferrugem, né? E isso acontece no nosso corpo, com a nossa célula. E quando nós ingerimos alimentos ricos em vitaminas e minerais, né, como as frutas, os vegetais, né, os legumes, eles são riquíssimos em vitaminas e minerais, que são antioxidantes. Então, eles vão eliminar esses radicais livres que se formam no nosso corpo, produzindo doenças. Então, muitas doenças, como nós podemos, às vezes, diabetes, colesterol, triglicérides, muitos provenientes de radicais livres, que podem ser eliminados com esses alimentos. Agora, Nilvânia, a gente fica fazendo um cálculo, porque agora esse novo formato da quarta idade que está chegando com qualidade, que apostou em base, né, nisso, agora o pessoal está se aprofundando, a gente pode dizer que eles estão economizando. Se você pegar, às vezes, um idoso, né, assalariado, e você pegar a quantidade de remédios que ele tem que tomar se ele não cuidou da máquina, então, querendo ou não, aquele que já tem um costume de poupar, de fazer uma poupança, de repente uma previdência privada, quando ele está já inserindo, aí, né, investindo aqui, pelo exemplo, aqui, desenferrujando a máquina, ele vai ter qualidade de vida em vários aspectos, né? Ele vai precisar ir menos ao psicólogo, ele vai ter menos, né, caixinhas de remédio. Então, automaticamente, fora todo o contexto que ele vai ter de qualidade de vida, de lucidez, ele vai ter uma economia muito grande. E as frutas dentro do quadro do orçamento diário é um investimento baixo. Claro que agora a gente teve um pouquinho de alta em alguns contextos, mas investir em saúde não é tão caro. Não, na verdade, é a melhor previdência que a gente faz, né? A pessoa fica preocupada em poupar para a velhice, mas a melhor poupança é essa, você no seu dia a dia, você então fazendo essa poupança física, né? E outra coisa que você falou, né? Esses alimentos, eles vão te levar assim, a uma qualidade de vida enorme. E outra coisa, você pode cultivar os alimentos, tá? É outro fator também que aumenta a longevidade. É quando você mexe na terra, meio da natureza, você faz atividade física, você tem ar puro, você toma sol, sabe? Então, tudo isso contribui para essa melhor idade, né? Você falou o orgânico, né? Que você claro, pega, né, ele purinho ali e tal. Com certeza, né? É bom demais. Se a pessoa tem um quintal, um pedacinho de terra, ou mesmo que seja assim, vertical, você pode cultivar algum alimento. Isso dá é muito satisfatório quando você colhe algo que você plantou. Tá? Então, isso gera um bem-estar muito grande. Tá? Até de compartilhar, porque a natureza é tão abundante que você vai lá, planta um pé de banana. Vai nascer tanta banana que você não dá conta. Aí você vai lá, entrega para alguém, leva para a família. Aquilo dá uma satisfação, sabe? E é algo assim muito interessante, tá? Bom demais. Então, Cris, olha, mas vamos falar aqui, tem vários alimentos para a gente falar, né? A questão dos grãos aqui, né? Isso. Aqui nós temos os cereais, né? Nós temos arroz integral, aveia, o trigo integral, cevada, quinoa. São todos alimentos, assim, alimentos integrais riquíssimos em complexo B, tá? Que o idoso ele acaba assim, perdendo ao longo do tempo. E também é muito importante o complexo B para a estrutura, né? Para a musculatura. E é muito interessante, as pessoas acham assim, mas eu já tenho 60 anos, eu vou para a academia agora. Músculo não tem idade, tá?
qualquer idade que você estimular o seu músculo, você vai ganhar massa muscular. Isso é muito, muito interessante, não é verdade? Então, ó, abre a esperança para você que está em casa. Ah, mas agora para mim não funciona. Olha, nutricionista que está dando para você. Músculo não tem idade, não. Não tem idade. Então, você pode favorecer. Agora, esses alimentos, né? Você pode perguntar assim, aqui nós estamos, então, os grãos integrais. Né? Nós temos o milho também e tal. Todos os alimentos que vão nutrir, fazer com que o intestino funcione melhor. Nós sabemos que, por exemplo, às vezes aquela tristeza que a pessoa sente, porque começa a ver chegar o fim da linha, né? Começa a olhar lá para frente. Com o alimento integral, você começa a ter um aporte de energia que te dá vigor, sabe? Para você trabalhar, fazer ginástica e não desistir. Tá? O foco é esse, não desistir. E a ferramenta da fibra ali funcionando, então, né? O intestino funcionando bem, 90% da serotonina é produzida no intestino. Então, o bem-estar, sabe, que leva a depressão embora, você pode ter isso muito bem, porque você, através dessa alimentação saudável, né? Aqui nós temos também o pão integral. Então, aquela coisa, a pessoa às vezes, né, está aqui comendo uma sopinha, comendo leve. Eu estava aqui pensando que, às vezes, as pessoas pensam assim, poxa, mas o idoso, como faz com a dentição, né? Porque é uma coisa que a gente vai perdendo com a idade, essa mastigação boa. E a qualidade da mastigação, isso mesmo. A qualidade da mastigação. Então, fica aqui a dica de a gente cuidar mesmo, né? E procurar um profissional, alguém que nos ajude com isso, porque é super importante, porque toda a digestão começa na boca. Então, se eu não tiver uma boa mastigação, Cris, vai ficar tudo comprometido, sabe? Eu não vou conseguir ter uma boa absorção, uma boa excreção, né? Então, aí eu vou ficar comendo alimento muito molinho, sem mastigar, e isso vai ser prejudicial. Muito bem, olha, atenção, filha que está aí, quero dar atenção, neto, quer dar um presente, às vezes vovô está ali, rapaz, dá um jeito dessa dentadura aí, vamos ver a qualidade do vovô. Outra coisa simples, Olha, e falando em simplicidade, a gente falou aqui da fibra, né, que tem acesso. Outra questão que a gente coloca direto aqui no Fique Leve, que eu queria perguntar para a nossa Nutri aqui, que está falando com propriedade, uma coisa que Deus dá para a gente, e no nosso país tem água. Cris, comendo toda essa fibra, se não houver uma ingestão ideal de água, essa fibra ela fica parada, ela se compacta, vira um cimento no intestino, sabe? Tem um efeito contrário. Um efeito contrário. Então é muito importante não tomar água junto com o alimento, tá? Porque daí também eu prejudico toda a minha digestão. Mas eu preciso de água antes da refeição e após a refeição, tá? Para que haja então esse bolo fecal macio, que faça toda essa absorção. 70% do nosso sangue é água. Então, para hidratar, ter uma pele boa, o cabelo, a circulação mesmo ser boa, eu preciso de água. Então, isso é uma coisa essencial. Faça um cálculo. E tem um cálculo, né, com o peso da gente, né? 0,30, 0,33. 0,33 vezes o peso. Então, você vai ter a quantidade de água ideal para o seu dia a dia. Um cálculo frio, se eu tenho 80 quilos, 3 vezes 8, 24, então 2,5 litros. Exatamente. Então, é assim que você tem que fazer. Você pega uma garrafinha, tá? E você vai enchendo essa garrafinha ao longo do dia, então para você não se perder, né? Ai, será que eu já tomei 4, 5, 6? Antigamente então tinha assim, não, água não. Até o pessoal que fazia academia, hoje você pega um fisiculturista, eles têm qualidade de pele conforme a quantidade de água que tem, né? A quantidade do sono e tal, tem tudo a ver com o desenvolvimento. Agora é o seguinte, muitas vezes você chega lá no consultório e recebe aquela notícia, olha, você tem esteatose aí, hepática, você não está fazendo exercício, tudo bem, e você tem que trocar essa gordura aí, né, ruim, pela gordura boa. A gente tem alguma coisa aqui que possa ter uma gordura boa? Quando você fala gordura, parece que a palavra já é pejorativa, né? Mas existem alguns alimentos naturais que podem te dar esse contexto de forma benéfica, né? Exatamente. Nós temos assim, os micronutrientes são vitaminas e minerais. Eu costumo dizer que eles são as rodas do carro. Porque os macronutrientes são as gorduras, os carboidratos e as proteínas. Então, se eu tenho um carro, tenho uma alimentação rica em bons alimentos, mas eu não tenho os micro, que são as rodas, eles vão ficar meio parados. Então, eu preciso dos vegetais para carregar os outros. Em termos de gordura, nós temos aqui, eu amo abacate, né? Sou apaixonada por abacate. Minha esposa também. O abacate, ele é uma gordura super boa qualidade, super necessária, inclusive para lubrificação, né? Às vezes, sabe aquela crocância que às vezes a pessoa fica, né? Vira o pescoço, ou as juntas começam... Então, eu preciso de uma lubrificação. E essa gordura de boa qualidade, ela vai atuar
nesse momento, né, de lubrificação. E ela também vai levar a gordura ruim. Então, aquele problema cardiovascular, sabe, aquela gordura que pode causar um infarto, mesmo a esteatose. A esteatose, você falou da gordura, mas ela tem muito mais a ver com açúcar, com carboidrato. Olha aí. Porque o carboidrato refinado, principalmente refinado em excesso, ele vira gordura, tá? Então, não é só gordura em si. Eu preciso também cuidar Se você, por com os exemplo, refinados. Você tem essa questão das farinhas brancas e Isso, tal. Por isso que a gente vê uma pessoa que quando tira o glúten, por exemplo, ela já quase que elimina essa questão. É a barriga de trigo, né? É, porque você tem aquela gordura visceral. Eu mesmo pesava 112 quilos. E aí tirei o glúten com o tempo, a lactose também, e lá se foram 34. E eu sempre tive uma guerra com a balança. Mas era a questão justamente dessa questão da gordura visceral, principalmente mais no homem, até acentuada. Então, se você tirar essa questão, não é só questão de estética. A gordura visceral ela pode causar várias doenças no ser humano. Sim, ela é uma predisposição para o diabetes, para doenças cardíacas, né? Então, se você tem uma circunferência abdominal elevada, você está correndo esse risco, né? Então, é bom cuidar com isso, né? Você é um exemplo, não dá para acreditar que você perdeu tudo isso. 112 quilos, não dá para acreditar, porque você não apresenta flacidez, você tem uma pele olha, super por bonita. Isso que foi aos poucos, o pessoal falou, Cris, você teve estria, um negócio, e, rapaz, não sei como é que é o endereço disso aí, mas tá chegando a velhice, você viu que tá meio prateado aqui, mas com o tempo vem uma melhora da pele e tal. O homem é mais distante desse quesito, mas parece que a alimentação se encarrega de dar isso naturalmente, Exatamente. né? A alimentação natural, ela se encarrega, inclusive, de produzir mais colágeno. E uma coisa interessante, as pessoas se preocupam muito com a flacidez. O alimento refinado, ele vira açúcar. E quando ele vira açúcar, ele compete com o colágeno. E é onde vem a flacidez. Então, por isso que é importante usar os integrais, usar as vitaminas e minerais, a proteína de qualidade, né? Nós temos aqui, olha que prato maravilhoso, né? Então, olha, aqui, Cris, os grãos, que são as leguminosas, os feijões, eles são proteínas, né? Então, principalmente quando combinado com o cereal, com arroz integral, é uma proteína completa, não falta nenhum aminoácido. Tá? Eu amo feijãozinho então, bem preparadinho, isso aqui arroz integral. Nós temos aqui uma variedade, não precisa comer feijão carioca todo dia. Sim, eu gosto do né? pretinho. Gosto, tem o preto, tem a ervilha, o grão de bico, o feijão branco. Então, nós temos uma variedade de feijões para a gente variar. Porque o segredo também está nisso, gente, na variedade, tá? E aqui, aquela frutinha que a gente dá uma regada aqui, é só por modismo ou faz uma diferença enorme? Aquela frutinha, aquela sardinha? Total. A linhaça, ela é anti-inflamatória, rica em ômega 3, então ela assim, para o coração, para qualquer inflamação, ela é super importante. Nós temos o gergelim, que é riquíssimo em cálcio, tá? Então, para essa quarta idade, um leitinho de gergelim, tá? É muito gostoso e é riquíssimo em cálcio. Nós temos a chia também, que vai atuar na parte neuronal, na parte intestinal, tá? Então, ela super tem alimento de astronauta. É mito que ela tem um contexto com saciedade ou não? Porque ela encontra com a água, ela enche um pouquinho e tal? Sim, porque como ela tem uma fibra solúvel, ela dá essa saciedade. Então, uma coisa importante também, com a idade, as pessoas começam a ganhar peso. Por quê? A partir dos 35 anos, você começa a ter um metabolismo baixar. O nosso metabolismo, você pode comparar com uma fogueira, tá? Então, por isso que é importante comer bem de manhã, porque de manhã essa fogueira está todo vapor. Então, e ao longo da idade, esse metabolismo começa a baixar. Então, se eu tenho alimentos também termogênicos, como esses alimentos aqui, essa fogueira não apaga, ela está sempre acelerada. E aí eu não ganho peso. Agora, se eu começo a ter uma alimentação mais refinada, baixa atividade física e tudo, o sedentarismo me leva a aumento de peso. E aí, vamos acender essa fogueira ou não vamos? Olha aqui, gente, a Nilvânia está dando uma dica especial. Você está boquiaberta em casa, né? Mas está faltando mais um item aqui, inclusive. E essa questão aqui de suplementação, né? Todo ano eu pego um especialista para fazer um exame, né? Vou pegar um gastro e tal, esse ano vou fazer uma endoscopia. Eu vejo, inclusive, que eu estou sempre em estúdio aqui, e eu sei que a D3 hoje é quase que um pré-hormônio. E às vezes ela estando baixa, principalmente quem tem fibromialgia ou indisposição, eu não sabia. Quando eu fiz uma reposição de 5 meses, gente, me deu um gás e tal, e a gente está sempre vendo os exames. Tem gente que fala assim, não, isso é coisa de gente criteriosa e tal. Eu gosto de buscar sempre na questão natural, mas se faltar alguma coisinha que o alimento não me dá,
É legal suplementar, Ivânia? Sim, nós devemos sempre estar certos dos nossos índices, né? Então, é importante fazer os exames laboratoriais para você saber. As duas vitaminas hoje super importantes, vitamina D e vitamina B12. É super importante a gente estar ciente de como elas estão. Se necessário, com a ajuda de um profissional, é importante fazer a suplementação, porque o prejuízo é muito grande. Se te falta B12, você pode ter insônia, depressão, dor nas pernas, mau humor. Então, assim, o prejuízo é a pessoa vai ler, não grava mais nada. Ai, minha cabeça está fraca, mas às vezes está faltando a vitamina. Então, se falta a vitamina D, também você pode ter insônia, você pode até ficar predisposto a um câncer. Então, é super importante estar dosando essa vitamina. E aí, Cris, uma dica importante. Que o laboratório, às vezes, ele tem um índice, por exemplo, vitamina D, acima de 30 está normal. Mas a literatura nos diz que, para as mulheres, acima de 50 de vitamina D e para os homens, acima de 70 e sempre abaixo de 100. Porque isso vai aumentar a imunidade, tá? Então, nessa faixa etária que nós estamos falando aqui, o que a gente precisa? De imunidade. Imunidade. Né? Nunca se falou tanto nisso. Exatamente. Né? Então, até para tomar vacina tem que ter imunidade. Agora, me diz uma coisa, se eu chegar na farmácia, automedicação não se faz. Eu não recomendo, Cris, porque você pode ter, às vezes, assim, um problema gástrico, entendeu? Então, você pode ter alguma coisa que te faça mal ou uma interferência com algum outro medicamento, né? Mas eu sou favorável de você investir em alimentação natural e se faltar, então você suplementa. Agora, Nilvânia, um exemplo. Para quem não gosta de muito comprimido, pelo menos a B12, então, nós temos uma outra opção que é fazer ela uma injeção mensal, às vezes. Tem essa opção ou não? Em caso de vegetarianos ou de pessoas que têm uma alimentação estrita, né, vegetariano estrito, é importante você saber como está a sua B12. Tá? Então, tem pessoas que conseguem manter o nível de B12 sem suplementação, tem outros que não. Eu, particularmente, eu sou vegetariana já há 32 anos. Começou agora, então. Começou agora. E eu gosto de sempre estar dosando a minha taxa e suplementando se necessário, tá? Então, é algo assim, o preço é bem acessível e a gente não tem contraindicação. O bom da vitamina é esse, ele não tem contraindicação, mas também se você também suplementa sem uma orientação, às vezes pode acontecer alguma coisa, Ivânia, não tão agradável. Você deu um parâmetro de D3, ali de 60, né? Tanto para as mulheres, para os homens. E a B12? A B12, o laboratório às vezes fala acima de 300, tá? Mas pode ser acima de 600, sabe? Até 1000, eu acho que eu considero legal. Mas abaixo de 300, às vezes a pessoa começa a ter indisposição, ficar triste. Eu já tive paciente que ela, assim, muito cristã, jejuava, buscava muito a Deus e ela era muito desanimada. A B12 dela estava 50, sabe? Então, às vezes, você fala assim, depressão pode ser uma coisa espiritual, falta de fé, mas muitas vezes é físico. Você não está tendo energia, sabe? Você busca, você quer estar bem, mas você não consegue, por uma deficiência de vitamina, de algum mineral. Por exemplo, o lítio. Lítio é um micromineral, é um microalimento que está presente em algum alimento. Mas se faltar, você pode ter depressão. O cromo, a vontade de comer doce. Ai, aquela vontade louca de comer doce, porque está faltando cromo. É um mineral. Meu irmão teve também na infância essa questão, até de uma síndrome do pânico, algumas coisinhas que tinha particulares, fez suplementação de lítio, acabou. O menino desenvolveu legal e tal, foi bênção. Zinco, por exemplo, não deixa crescer. A criança com baixa estatura, às vezes está faltando zinco. Sabe o que está faltando agora, Nilvânia? A minha diretora está falando, Cris, o tempo é tão gostoso estar aqui, Nilvânia, aqui, ó. Obrigado por ter vindo. Obrigada a você. E eu quero, prazer. E eu quero que você mande um abraço todo especial para toda a turma e obrigado pela parceria que nós temos em outros quesitos aqui na Novo Tempo, que você nos serve com muito carinho. A gente é muito honrado de ter uma parceira tão especial aqui. Obrigado. Eu que agradeço.